O escritório de advocacia de Viviane Barsi de Moraes, mulher do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, quebrou o silêncio e confirmou pela primeira vez a contratação de serviços jurídicos pelo banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, que está preso desde a semana passada. O escritório afirma que nunca conduziu nenhuma causa para o banco no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Vamos então fazer o primeiro contato com os nossos analistas César Feitosa e Ranier Bragon. Uma empresa que pratica compliance atua em conformidade com leis, regulamentos externos e normas internas, reduzindo riscos legais, de boa reputação e financeiros. A banca Barsi de Moraes Sociedade de Advogados aponta que a maioria dos serviços prestados ao Master tratava de revisão de programas de compliance para a obtenção do selo Proética, implicando em revisão de estrutura do Departamento de Compliance, revisão do Código de Ética e Conduta, elaboração de políticas necessárias. Política de relacionamento com o poder público, etc, etc. O nome da operação da Polícia Federal, Compliance Zero, Marina, foi muito bem aplicado no caso do Banco Master, porque Vorcaro assinou um contrato de 129 milhões de reais, mas optou por zero de compliance. Ranier, eu passo para você essa questão. Boa noite, Celso. Boa noite, Marina, César. Realmente é curioso o nome da operação e o que veio a público hoje, que foi o escritório da mulher do ministro Alexandre de Moraes. Pela primeira vez, depois que veio a público ali, por meio da reportagem do jornal o Globo, a informação de que esse escritório havia sido contratado pelo Banco Master ao custo de 129 milhões num período de 3 anos. Então, essa nota, como você está relatando, Celso, ela detalha ali alguns dos serviços que teriam sido prestados, entre eles pareceres legais e jurídicos ali do escritório, justamente para essa política de compliance, de conflito de interesse, de código de conduta e etc. ali do Banco Master. Aí são citadas ali quase 100 reuniões que teriam sido feitas, cada uma delas a 3 horas, com duração de 3 horas. Mas o fato é que esses valores envolvidos foram cerca de 20 meses de contrato, segundo a nota do escritório da mulher de Alexandre de Moraes, ao custo de 3 milhões e 600 reais ao mês, ou seja, dá um total ali de mais ou menos 70 milhões de reais. Então, são custos muito elevados, muito acima do que é cobrado por grandes escritórios, renomados escritórios, em causas muito mais, que envolvem muito mais dinheiro, bilhões de reais, etc. Então, apesar dessas informações prestadas pela Viviane Barsi, que é a mulher do ministro Alexandre de Moraes, há ainda muito a ser explicado sobre esse caso, né? Porque um dos pontos que não é abordado, por exemplo, é como o Daniel Vorcaro chegou ao escritório, qual foi a motivação, quem procurou o escritório, se houve ali algum tipo de conversa relacionada à atuação do ministro, que é um familiar da banca de escritório, e por que houve o pagamento desses valores que são em somas aí mas muito maiores do que é praticado por grandes escritórios, renomados escritórios que atuam no país. Então, essa nota do escritório da mulher do Alexandre de Moraes, ela fala aí sobre todos esses pareceres legais que foram dados, mas ainda há muito a ser questionado, há muito a ser perguntado e há muito a ser respondido nessa questão envolvendo o ministro Alexandre de Moraes e o escritório da sua mulher, Celso e Marina. César, também quero te ouvir sobre esse posicionamento da esposa do ministro Alexandre de Moraes, que está no centro de uma crise que envolve a atuação do magistrado, mas também queria que você citasse e trouxesse para a gente o posicionamento do ministro Gilmar Mendes, que veio a público, nesse fim de semana, condenar a divulgação de mensagens privadas de Vorcaro com a ex-namorada. Tudo isso a gente coloca dentro de um contexto em que o
Supremo Tribunal Federal tem sido alvo de muitas críticas e está justamente no centro dessa discussão em torno da atuação de ministros, não só Alexandre de Moraes, mas eu cito também o ministro Dias Toffoli, que é o ex-relator desse caso lá no Supremo. Boa noite para você. Boa noite, Marina, Celso, Ranier. Desde que essa informação foi publicada, se não me engano, no início do ano passado, de que havia um contrato entre o Banco Master e a esposa do ministro Alexandre de Moraes, o escritório da esposa do ministro Alexandre de Moraes e de seus outros familiares, a gente vem procurando o escritório, pedindo manifestações, esclarecimentos, porque a gente sabia dessa informação de que havia um contrato, mas quando a gente fazia pesquisas públicas em processos, a gente encontrava somente uma atuação, que parecia muito pouco, que era inclusive uma atuação relacionada a um processo que Nelson Tanuri e pessoas ligadas ao Banco Master entraram contra uma pessoa ligada a Faria Lima, que já denunciava as relações de Daniel Vorcaro com outras pessoas ligadas ao mercado de investimentos, como o próprio Tanuri. E eles acabaram entrando, portanto, com um processo contra essa pessoa, e quem aparecia como representante legal do Banco Master nesse caso era o escritório Barsi de Moraes. Então, parecia muito pouco para um contrato tão grande, né? A gente ficou sabendo mais para frente, ainda no ano passado, que esse contrato ele era de 129 milhões de reais para ser executado durante 3 anos, e esse valor causou, inclusive, muita surpresa em grandes escritórios de advocacia. Nós pudemos conversar com alguns dos advogados que trabalharam nos principais casos, especialmente os penais, Mensalão, Lava Jato, agora tentativa de golpe de Estado, e nenhum contrato chega perto do valor total que havia sido pago, ou pelo menos estava previsto contratualmente com o escritório da esposa do ministro Alexandre de Moraes. Portanto, essa é a primeira manifestação do escritório nesse caso. E por que era importante? E por que essa nota ajuda a esclarecer alguns pontos, mas deixa ainda muitos outros em aberto? Porque havia uma dúvida efetiva sobre quais serviços haviam sido prestados. Havia muita suspeita, pessoas levantando indícios de que não haveria nenhum serviço efetivamente prestado pelo escritório e que, na verdade, esse seria uma forma de enviar recursos mais diretamente para o ministro Alexandre de Moraes, para que ele atuasse e fizesse lobby pela companhia. Há muitas pessoas que levantavam essa tese, que também obviamente não está comprovada, há também muitas lacunas. Mas então, com essa nota de agora, o escritório diz o que foi feito. Eles compuseram uma equipe dentro do escritório com 15 advogados que fizeram 94 reuniões de trabalho para a produção de mais de 30 documentos internos para auxiliar em diversos setores da empresa, em questões ligadas à compliance, como o Celso vinha falando, mas também em outros pontos que são curiosos, por exemplo, como o banco deveria se relacionar com autoridades públicas, uma questão que agora, inclusive, é um dos centros da investigação envolvendo esse caso do Banco Master. Portanto, há diversos pontos ali que o escritório diz que produziu documentos para auxiliar o Banco Master no seu compliance e na relação pública do banco, e todos esses problemas que agora estão sendo vistos pela investigação da Polícia Federal. Portanto, essa nota ela ajuda a esclarecer alguns pontos de que, sim, o banco recebeu serviços através de pagamento, né, do escritório da esposa do ministro Alexandre de Moraes, mas isso não é suficiente para anular, para acabar com as suspeitas que cresceram nessas últimas semanas sobre a relação do ministro Alexandre de Moraes com o banqueiro Daniel Vorcaro, e essas suspeitas também de que, de alguma forma, o ministro Alexandre de Moraes atuou em benefício de Daniel Vorcaro, seja em conversas com integrantes do governo federal, com o Banco Central, enfim, há muitas dúvidas sobre os contextos dessas conversas que tiveram o banqueiro e o ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, concordo completamente com o Ranier, essa nota ela não ajuda a esclarecer esses pontos. Agora, sobre a posição do ministro Gilmar Mendes, foi a primeira manifestação de um ministro do Supremo depois das informações da semana passada
sobre o celular de Daniel Vorcaro. Ele não cita os pontos mais controversos em relação aos integrantes do próprio Supremo Tribunal Federal, mas ele toca num ponto que é importante, que é sobre o vazamento de conversas íntimas entre o banqueiro e sua namorada, sua então namorada Marta Graeff. Não há interesse público nessas informações que acabaram ajudando esse caso a se tornar um caso viral. Muitas frases, muitos trechos das conversas entre os dois viralizaram nas redes sociais numa exposição realmente indevida, absurda, que não deveria acontecer. Portanto, o ministro Gilmar Mendes, ele endossa esse ponto e ele defende a urgência de uma aprovação da LGPD penal, a Lei Geral de Proteção de Dados Penal, numa tentativa ali de forçar que a própria Polícia Federal, os próprios tribunais, como o próprio Supremo Tribunal Federal, tenham também de fazer um tratamento sobre os dados pessoais para evitar que esse tipo de vazamento possa ocorrer. Então, essa é uma defesa não institucional, não dos integrantes do Supremo Tribunal Federal feitas pelo ministro Gilmar Mendes, mas sim uma manifestação sobre um absurdo que foi o vazamento dessas conversas íntimas entre Daniel Vorcaro e sua ex-namorada. O caso Master tem outros desdobramentos ainda nesta edição e, é claro, César e Ranier, a gente conta com as análises de vocês. Até já.